Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business, o seu podcast empreendedor, onde a gente vai falar muito com o empresário e muitas inspirações para você, empreendedor. Pessoal, hoje eu tenho um convidado, poxa, um cara que eu queria trazer aqui há muito tempo. Parece que todo podcast eu falo isso, mas eu queria trazer ele aqui há muito tempo. Na linha dos jovens gênios, eu vou contar para você. Esse é um cara que tem essa característica. Vocês vão entender o porquê quando eu falar. Empreendedor por puro desafio pessoal. Vocês vão entender já já quando ele falar a respeito à história dele. E um especialista em educação por puro propósito. Eu vou apresentar para vocês, já vou chamar logo de cara, Felipe Baldi, CEO e fundador da Tangram. Seja bem-vindo, Fê! Fala, Marcelo, eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, demorou, mas estou aqui, cara, muito legal, e eu acredito muito nisso, hoje vivendo com muitos empreendedores, no fim do dia sempre acaba em business, sempre acaba conhecendo novas pessoas. Exatamente. E tenho certeza que a partir desse podcast aqui a gente vai gerar boas conexões também. Por falar em boas conexões, gente, só para vocês entenderem um pouquinho da minha relação como começou com o Felipe. Muita gente fala, pô, Marcelo, todo mundo que vai é seu amigo. Cara, eu sou um cara que eu crio relações. Então, como? Eu valorizo isso. Então, o Felipe participou, eu fui jurado uma vez de um programa similar ao Shark Tank na Bandeirantes. Tá? Um programa que é ao ar de sábado das 8 às 9, alguma coisa assim, que falava sobre empreendedorismo na rede, era o nome do programa. Eu participei de alguns episódios e nesse dia o Felipe foi apresentar pra gente o pitch da empresa dele. Cara, e eu achei ele um cara tão fora da caixa, porque presta atenção, gente, para você entender. Você tem 30 segundos a 1 minuto para ir lá e apresentar sua vida, que é quase um filho, que é a sua empresa. E a maioria das pessoas não estão preparadas e acostumadas para fazer isso, porque assim, tem, sei lá, 30 pessoas dentro do estúdio e tem um jurado com 6 pessoas ali dentro, 4, 6 pessoas, não é algo natural. Rapaziada, esse cara apresentou com tanta qualidade, com tanta segurança e certeza do que estava fazendo, que a gente acabou se conectando e virando amigo. E hoje eu tenho a grande honra de tê-lo aqui no Tudo Acaba em Business. Foi mais ou menos isso, né, Felipe? Pô, e é muito legal você falar isso, porque quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre aprender coisas novas. E eu vou falar um pouco sobre isso, acho que ao longo desse episódio, porque isso é muito marcante para mim. A minha oratória, a minha confiança em falar era algo que eu não tinha 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes de eu começar a empreender. Então foi algo que eu vi a necessidade de começar a desenvolver ao longo dos últimos anos. Então estar naquele programa, fazer o pitch, parecer que as coisas estavam legais, bacana, perfeito, era um baita desafio para mim. E isso envolveu muito treino. Então, a visão que você teve lá, que eu tava confiante, cara, né, no meu coração lá, tava na minha cabeça, eu tava morrendo de medo. Mas eu sabia que precisa entregar. E que bom que deu certo. Cara, e você sabe que para mim, cara, também não foi fácil estar naquele programa. Eu vou falar o porquê. Eu também sou empresário, também sou empreendedor. E eu sei o quanto qualquer negócio que você tem, o seu negócio em geral, cara, é como um filho. Então, quando você está numa posição de ter que julgar o filho de alguém, alguém que se dedicou tanto, ainda mais alguém tão jovem quanto você fica numa posição delicada, porque às vezes você pode terminar com um sonho de uma pessoa, uma palavra mal colocada, uma expressão ali que não seja bacana, você pode tirar o ânimo da pessoa de fazer alguma coisa. Então, eu tomei muito cuidado nas avaliações para que eu não fosse injusto, né? Cara, eu acho que você se colocar naquela posição que você se colocou de ser julgado, cara, já mostra o quanto você é diferente. E a tua performance ali também foi algo que me cativou bastante e também aos outros jurados, tá, cara? Eu acho que a gente tem que colocar a pele em jogo. Acho que tem um momento que você fala assim, cara, não tem um plano B. História isso, do eu preciso skin the fazer game acontecer. total. Skin the game. Cara, assim, eu já vou pra feira. Essa semana eu tava, fim de semana agora, eu tava na Liberdade gravando um vídeo falando sobre um projeto que eu vou lançar agora. Então, assim, você tem vergonha? Agora você pode ter vergonha, mas o quanto que você quer isso? O que que você está disposto a fazer? Então, já me adiantando aqui, quando a Tangram ganhou como, que é a minha startup, ganhou como melhor solução digital de educação financeira no Brasil,
O movimento que eu criei, indo pra feira, falar sobre a Tangram, Sensacional, bicho. não era sobre eu ir lá e pedir o voto pra pessoa. Eu queria mostrar pras pessoas que eu tava disposto a fazer de tudo, dentro dos meus limites, dentro dos meus valores, pra fazer meu negócio acontecer. Essa mensagem que eu tava passando pras pessoas. Olha o tanto que eu quero. Não era pelos votos. Votos lá na feira mesmo, eu tinha consciência, que eu tava conseguindo 3, 4 votos. Não era isso que ia mudar o Claro, game. claro, lógico. Mas a mensagem que eu tava passando, a minha força que eu tava passando, era pra inspirar outras pessoas e mostrar pras pessoas: olha, eu preciso do seu voto, eu tô dando o meu melhor aqui, você pode me ajudar? Sensacional. Cara, e assim, a gente vai entrar no tema da Tangram, mas aqui eu brinco aqui, eu vou contar toda a jornada do herói aqui, tá, cara? Porque o Felipe é um cara que me inspira. Eu sigo ele nas mídias sociais. Aliás, geralmente eu peço para as pessoas no final do programa passarem suas mídias. Mas, gente, você que tá aí, eu vou pedir pro Felipe passar o Instagram dele já hoje, é, já no começo, porque assim, a galera de repente pode ter curiosidade de ver, e os seus vídeos são muito bons, cara. Você é um atleta, você falando de empresa, você falando do empreendedorismo, você falando do porquê as mães, os pais deveriam incentivar as crianças a uma educação financeira desde cedo. É inspirador, é muito bom o seu conteúdo, cara, tanto no LinkedIn como no Instagram. Então aqui, hoje eu vou fazer diferente. No começo, Fê, passa por favor o seu Instagram pra galera, passa seu LinkedIn também, porque eu acho que realmente vale a pena te seguir, cara. Pô, no Instagram eu falo muito sobre, falo sobre educação, mas também falo muito sobre o meu dia a dia. Conto, mostro os meus stories correndo, fazendo bike, natação. Meu irmão fala que eu tenho dois tipos de seguidor, o que me ama e o que me odeia, porque eu acordo muito cedo, normalmente 4 horas da manhã, tô acordando, lendo meu livro, fazendo esporte, e aí meu irmão fala que tem alguns amigos dele que não aguentam me ver, que me bloqueia, que se sente mal, e outras pessoas se sentem inspiradas. Então, se você acha que vai curtir esse estilo, vai de alguma forma te inspirar, segue lá, @BaldiFelipe, e no LinkedIn, Baldi só, Felipe Baldi, mas eu no LinkedIn é mais curto, até mesmo uma forma que eu encontrei pra criar assim meu marketing pessoal lá, e eu acho que lá hoje é a minha rede mais forte. Nossa, sensacional, cara, muito bom o seu conteúdo. Cara, e a gente vai falar muito de Tangram, mas antes de falar da Tangram, eu gostaria de falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, trazer para o papo o nosso grande amigo, el diretor Davi Nunes. Boa noite, Davi. Muito obrigado aí. Mais um dia. E vamos começar a falar de quem paga, afinal, quem paga o nosso salário, né, Davi? Vamos falar de Sorricare Odonto. Saúde sem culpa para quem se preocupa, da doutora Fabi Matos. Gente, você que é da região de Osasco, ali do bairro do Rochidale, ali perto, você tem uma clínica a preços populares, altamente estruturada e sem. Cara, lá não tem estagiário, Felipe. Lá é profissional de alto nível, só tem gente formada há bastante tempo. Então você vai ter um atendimento especializado em todas as áreas da odontologia. E tem mais. A Sorricare, a partir de janeiro desse ano, implantou também o quê? Harmonização orofacial, harmonização facial. Então, você aí que quer dar uma melhoradinha no visual, parecer mais jovem, não é o caso do Davi. O Davi está precisando de verdade ir lá na doutora Fabi Matos para ver se dá uma recalchutada, porque o negócio não está muito bem acabado. Mas se você quer dar uma melhorada, não só no sorriso, mas na pele, ficar com uma cara mais jovem, procura a Sorricare Odonto. E tem mais uma. Falou que viu no Tudo Acaba em Business, tem 10% de desconto em qualquer procedimento, seja estético como também na área da saúde dental, tá bom? Então, Sorricare Odonto, daqui a pouco vai aparecer o QR Code aí na tela, chama, avisa que viu no Tudo Acaba em Business, agenda sua consulta, 10% de desconto, fechou? Tem mais alguém aí? Vamos lá, e vamos falar agora da nossa casa, Otimize Studios. Pessoal, quer gravar seu podcast? Sonha em ter um podcast? Você é empreendedor, você é médico, quer se destacar nas mídias sociais, quer mostrar que você tem autoridade, sabe o que está falando? Procura um estúdio profissional. E nada melhor que o Otimize Studios. Estamos aqui na Avenida Angélica, cara, do lado da Paulista, coração de São Paulo. Segurança, estrutura, aqui você tem segurança 24 horas, identificação facial para você entrar, estacionamento no prédio, uma sala extremamente estruturada para você, câmera 4K, ambientação, você tem ar-condicionado, você tem uma sala de networking para você receber muito bem seus convidados, vários mimos ali, água, chá, café,
pão de queijo, enfim. E você tem toda a estrutura de microfone de ponta, você tem toda a parte acústica muito bem definida. E para falar do Otimize, eu vou fazer diferente. Quem eu vou trazer? Felipe, fala quais foram aí as suas primeiras impressões aqui no estúdio, por favor. Pô, baita estúdio, achei muito aconchegante. Tem a salinha ali que a gente pode bater um papo antes, conversar um pouquinho, então gostei bastante. Ó, já tô querendo fazer o podcast da Tangram aqui depois, hein? Perfeito, a gente vai vamos combinar fazer. isso. Com certeza, com certeza. É isso. Cara, e antes da gente ir pro próximo dos nossos anunciantes, vamos dar sequência falando de Tangram agora. Felipe, cara, eu gostaria que você, antes de entrar no Papo Tangram, quem é o Felipe? Cara, conta a sua origem, como é que você caiu no empreendedorismo, como é que você buscou essa oportunidade. E eu abri falando assim, que você é um empreendedor por desafio, pessoal. Eu gostaria que você explicasse qual a história desse desafio, pessoal. Eu acho que você falou bem que é um desafio, porque acho que chega um momento na nossa vida que você começa a ganhar um determinado salário, que você fala, cara, se eu ganhar mais dinheiro, não necessariamente eu vou ser mais feliz, sabe? Sim. Então, acho que eu cheguei em um momento, eu sou engenheiro químico, depois de ter me formado, e eu falei, cara, tava ganhando uma grana, que eu conseguia ter meu carro, meu apartamento, viajar, e tinha uma vida boa, nada... Quantos anos você tem, obviamente, Felipe? Rapidinho, só para trazer tenho isso. 30. Tem Parece 30. que tem menos, né? Isso é um ótimo elogio, é o melhor elogio que... Tenho 30 anos, fiz 30 anos ano passado. E aí chegou no momento que eu falei, cara, putz, acho que se eu chegasse no cargo mais alto da empresa que eu trabalhava, aquilo não ia brilhar meu olho mais, assim. E aí eu comecei a me perguntar, se eu chegar lá, onde que é o máximo onde eu posso chegar nessa empresa, vai ser suficiente pra mim? Vai brilhar meu olho? Eu falei que não. Eu falei, cara, então eu preciso encontrar alguma coisa. Na minha história, eu sempre lidei muito com os meus pais. Meus pais sempre tentaram empreender e sempre deu muito errado. Meu pai falava comigo que dinheiro não é assunto de criança. E quando eu tinha 10 anos, eu ia pra feira vender bijuterias com os meus pais. E a gente ia todo domingo. E, Marcelo, a minha felicidade era contar as notas que a gente tinha vendido durante aquele dia com as bijuterias. Voltava pra casa, falava pra minha mãe, mãe, quanto você acha que a gente vendeu? Ela, 200. Eu, não, 300. Não, mãe, mais. 400. Eu, 600, mãe. E eu achava que aquele dinheiro ia resolver a vida financeira dos meus pais. Eu achava que meus pais iam parar de brigar, e brigar mesmo, briga feia. Você entende o que eu tô falando? Falta de dinheiro, sempre. Muita briga, mas isso nunca aconteceu, assim. Eu falo quando minha mãe às vezes me liga, assim, ela tá querendo o cartão de crédito emprestado. Então até hoje é difícil mudar a mentalidade de um adulto. Então, conectando os pontos hoje, faz muito sentido eu empreender numa área de educação financeira, mas eu acho que o que realmente me fez era mostrar pro meu pai que eu podia fazer melhor. Eu falava com ele, pai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele não me ouvia. E meu pai, assim, não fez nem ensino médio, mas ele era minha cabeça dura e não ligava pro que eu tava falando. Então tinha um pouco desse incômodo, sabe, de mostrar pro meu pai também que podia fazer melhor. E aí, sim, depois de, assim, indo um pouco mais para as origens, eu tinha dificuldade de aprender na escola, assim, não tinha facilidade, eu repeti o pré. Uau. Tipo, sabe quando você vai do pré pro primeiro ano? Eu te apresentei como um gênio aqui. Hoje você tá falando que você repetiu o pré. Minha mãe me repetiu o pré, porque eu não conseguia fazer as continhas, não conseguia ler. Então, assim, quando as pessoas falam que eu sou gênio, cara, eu tô longe de ser um gênio. Eu não tinha facilidade. Certo. Eu acho que eu sou um cara muito esforçado. Eu acho que esse que é meu diferencial. E que, quando eu era criança, minha mãe falava, o Felipe não é inteligente, o Felipe é esforçado. E eu não gostava. Eu falei, não, mas eu queria ser inteligente. Mas hoje eu vejo com uma baita qualidade ser esforçado. Sim, sem Porque dúvida. se você quiser aprender qualquer coisa, você vai aprender. Agora, inteligência, ela é uma inteligência que ela é particular. Ela é para uma determinada coisa. Existem diferentes ali, tipos, Muito né? próximo do talento. Né? Exatamente. Então, eu sou muito hoje orgulhoso de ser uma pessoa dedicada, porque independentemente do que eu tiver que aprender, eu sei que eu vou aprender se eu tiver assim, se eu quiser muito isso, né? Então, quando eu tive um desafio na escola, que foi na quinta série, eu participei da primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Eu sabia que eu era bom, assim, depois que eu repeti de ano, comecei a tirar boas notas, porque o desafio da escola começou a ser mais próximo para aquilo que eu conseguia enfrentar. Antes era muito grande. Então, o fato de eu ter repetido de ano fez com que eu aprendesse lá os basics que eu ainda não tinha bem desenvolvido, sabe? Assim, aquela base, Sim, ela claro. foi refeita. Então, por isso que a escola, ela não deveria tratar todos os alunos da mesma forma. Sem dúvida. Porque quando a escola, ela basicamente usa a mesma regra para tratar todos os alunos,
alguns ficam pra frente, outros vão pra trás, e Claro. fica aquela confusão, né? Por isso que o ensino tem que ser personalizado. E é isso que eu quero trazer pra Tangram. Agora, quando eu olho pra minha história e vejo que, putz, agora o desafio da escola faz mais sentido, eu começo a ganhar confiança. E confiança é fundamental. Eu falei, cara, eu sou aqui talvez o melhor aluno da minha sala, tirando a nota mais alta, mas eu não conseguia me comparar no nível nacional. E aí, eu lembro que, sabe o que eu fiz? Você lembra do disquete? Sim, claro. Salvei as provas antigas, salvei os exercícios sugeridos. Nas férias, eu fiz todos os exercícios sugeridos. Todos. E eu fazia esses exercícios até eu acertar. Quantos anos você tinha? Isso aí na Olimpíada de Matemática, você estava se tinha preparando para... 12, 13 anos. Ótimo. Tava na quinta e sexta série, né? Eu fiz na quinta e quando eu ganhei a minha medalha, que foi nesse ano, foi na sexta série. O que eu fiz foi fazer todos os exercícios. E que eu acho que é uma coisa muito legal, que eu não fazia porque eu tava tentando aprender. Eu fazia até eu acertar. Eu não desistia do exercício até eu acertar. Eu acho que o empreender é isso. É você fazer até você acertar. Até você encontrar um modelo de negócio, encontrar um produto que faz sentido pro seu cliente. Então, essa mentalidade eu tinha desde cedo. Então, foi isso. Eu falo que eu fui o cara que mais estudou para aquela Olimpíada, porque eu fui o cara que ganhou uma medalha de ouro. Então, eu tive resultado. E eu comecei a confiar mais em mim. Mesmo depois de ter ganhado a primeira, eu falei, putz, será que eu sou bom mesmo? Porque você fica se perguntando, né? Comecei a estudar, e depois eu ganhei mais 2 medalhas de ouro. E isso mudou a minha vida, porque na época, putz, imagina você ir viajar com tudo pago, você nunca tinha viajado, de avião, sua família não tinha dinheiro. Fui o primeiro da minha família a viajar de avião. E essas experiências são Você sensacionais. sai no outdoor, você ganha medalha do presidente. Cara? O orgulho é sensacional. Sacou? Então, assim, isso muda a sua cabeça. Então, peraí, aí você ganhou sua primeira Olimpíada de Matemática. E aí, como que foi a sequência dessa? Porque assim, você ganhou 3 vezes, velho. Isso não é natural, cara. Não é normal isso acontecer. Você ganhou 3 vezes a Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada que é mundial, inclusive, né? Essa Olimpíada é brasileira, mas é a maior Olimpíada do mundo. São mais de 20 milhões de inscritos, participantes. 20 milhões de participantes. Aqui no Brasil, você ganhou 3 vezes consecutivas a medalha de ouro. Sensacional, cara. Foi um baita desafio, assim. Acho que essa competição com você mesmo também, né, Felipe? Total. Acho que chega um momento que... Acho que só existe competição com você mesmo. Você fica começar a olhar pro lado, você vai sempre perder. Essa é a verdade. Você lembra que eu te sugeri um livro hoje? Eu falei, cara, leia Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida, é o livro de introdutório dele. Ele tem uma parte que ele fala do livro, um dos capítulos que ele fala disso. A tua grande competição é com você mesmo. Então ele mostra ali, não adianta você ficar olhando pro lado. É contra você. Você precisa ser melhor do que você foi ontem. Quando você atingiu a medalha de ouro, a única forma de você ser melhor que você era você repetindo no outro ano e depois no outro ano novamente. Né? Então, é isso que faz um empresário ter a fome e ter sair da zona de conforto. Né? Porque se ele for competir com o outro e ele já for o melhor, naturalmente ele vai se dar o luxo de de cair na zona de conforto. Eu tenho uma frase que eu falo, a zona de conforto é a poltrona do capeta. Né? É exatamente ali que você começa a perder o jogo. Por isso, quando você vê um Cristiano Ronaldo com quase 40 anos de idade, sendo artilheiro do mundo, fazendo gol adoidado, é porque esse cara quer demais. Ele não cogita ser o segundo. A cabeça dele é o melhor. E ele vai dar o seu máximo. E é o que eu vejo muito em você, cara. Quando você faz seus posts, suas coisas, o quanto você compete com você mesmo, né, cara? E eu aprendi isso também quando eu tava fazendo as Olimpíadas, porque na sexta série eu ganhei a medalha de ouro. Na 7ª série, sabe o que eu ganhei? Uma menção honrosa. Não ganhei nenhuma medalha. Uau! Porque, de alguma forma, não, tô muito bom, sou muito foda. E aí me ferrei. Caiu. Porque, assim, caí. Isso é muito e aí na bom 8ª exemplo. série eu fui lá e ganhei de novo a medalha de ouro. Então, eu tenho uma frase do Bernardinho que eu gosto muito, né? Que ele fala, aos campeões, o desconforto. Eu sou muito fã do Bernardinho, irmão. Eu também, sou... O Bernardinho, pra mim, é Ele fez... Quando eu fiz extra série. Meu sonho é trazer o Bernardinho aqui, cara. Cara... Meu sonho, cara. Acho ele sensacional. Ele é. Cara, e aí essa... Continua, desculpa. Não, acho que é isso, assim. Eu falei que ele fez comigo quando eu fiz meu Ironman 70.3, ele fez. Cara, naquela idade, eu falei, acho que foi o primeiro dele. Eu falei, cara, é sensacional. E meu esporte favorito é vôlei. Então, pra mim, ele é o gênio, assim, de tudo, né? Espetacular, né? Um cara que vale modelar, né, cara? Porque Nossa.
ele não é só bom no palco, que ele é muito bom, mas o trabalho dele, os A resultados que ele energia do alcançou cara é sensacional. é sensacional, cara. É É diferenciado. isso aí. Então, é um grande exemplo a ser modelado. Um brasileiro aí, sensacional, né? Que a gente, às vezes, tende a falar só de gente de fora, e ele é um cara realmente que vale muito. Cara, 3 vezes campeão da Olimpíada de Matemática, não tinha facilidade em aprendizado e depois deu a volta por cima. Muito novo, se empregou, engenheiro químico, alcançou sucesso pessoal, digamos assim, as suas conquistas, apartamento, seu carro, tinha um salário bom, mas sentiu um desconforto. O seu desconforto que gerou um desafio pessoal e por isso você resolveu empreender. Mais ou menos essa linha? Essa linha, acho que a grande virada foi a descoberta pelo propósito da educação. O livro que a gente estava falando, Comece pelo Porquê, ele fala que você não inventa o seu propósito, você descobre, ele está na sua história. E isso aconteceu comigo, isso para mim fez muito sentido, foi um processo de descoberta. Então, quando eu ganho as medalhas, eu começo a confiar mais em mim, fui fazer química no Colégio Técnico da UFMG, fiz engenharia química, fui o primeiro da minha turma a ir para o intercâmbio pago pelo governo. Eu falo, cara, morei nos Estados Unidos, era meu sonho, joguei contra MIT vôlei, paguei uma viagem para os Estados Unidos para minha mãe. Então, assim, eu realizei grandes sonhos meus lá. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu falo assim, cara, eu preciso de alguma forma retribuir todo o investimento que o governo fez em mim e dar a mesma Sensacional, oportunidade cara. que eu tive para outros estudantes de escolas públicas. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Vou preparar estudantes para a mesma Olimpíada que mudou minha vida. E aí, eu todo sábado, dar aula para esses alunos de escolas públicas para eles se prepararem para a Olimpíada. E naquele momento eu entendi que mais importante do que o conteúdo que eu ensinava, as dicas que eu dava de como fazer a prova, era o fato deles me terem como referência, como inspiração. Porque eu era o estudante que estudava eu era o estudante que estudei na mesma escola que eles, que morava na mesma cidade. Em 2 anos, a gente conseguiu quadruplicar o número de medalhistas na cidade. Uau. E aí a gente fazia cerimônia de premiação. Qual cidade, desculpa? Itabirito, em Minas Gerais. Ó, É uma cidade de 50 mil de habitantes. Itabirito pro mundo. Eu sou de BH, mas eu tinha mudado. Minha infância eu passei lá. E aí eu fiz questão de eu ia e voltava. Eu nem tava morando na época em Itabirito, não. Eu tava morando em Belo Horizonte, eu acho, na época, mas eu ia e voltava todo fim de semana. E aí era legal, Marcelo, porque assim, cara, meu maior defeito, e assim, meus irmãos, meus pais falam isso, que eu sou uma pessoa muito individualista. Então eu tô olhando sempre muito pros meus projetos, pro que eu quero fazer. Quando é uma pessoa que eu gosto muito, eu paro tudo. Mas, em geral, eu tendo a olhar muito para os meus projetos, é algo que eu acho que consegui melhorar ao longo dos anos. Mas eu não entendia naquele momento, e meu irmão perguntava, por que você está fazendo isso? Você está ganhando dinheiro? Eu falei, não, mas por que você está fazendo isso? E eu não conseguia responder. E ele não conseguia, eu falei, tô fazendo isso porque, não sei, tô fazendo. Claro. E aí, ao longo dos anos, eu entendi que eu não estava fazendo aquele projeto voluntário para os alunos. Eu estava fazendo para mim mesmo. Porque o sentimento que eu tinha do impacto que eu estava gerando na vida daqueles estudantes era algo que dinheiro, viagem, festa não me proporcionava. Era o legado que eu estava deixando. Era aluno chorando na semana de premiação. E eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? Então, aquele momento eu entendi que eu não estava fazendo aquilo para eles. E eu falei, cara, anos depois eu falei, cara, eu quero viver mais disso. Eu quero ter mais momentos em que eu tô me realizando e algo que brilha nos meus olhos. E foi a educação na educação que eu encontrei isso. Cara, animal. Essa história é animal, inspiradora demais. E assim, você vê, você deu o próximo passo. Você foi tricampeão. Então você falou, cara, eu vou continuar fazendo, não tem mais um para onde eu ir. Eu vou ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E desse seu raciocínio, te nasceu o propósito, que é a segunda parte que você já falou, que você se especializou em educação. E aí você partiu para a área de educação financeira. Talvez, inspirado, eu pensei uma frase aqui, dinheiro não é assunto para crianças. Será mesmo, Felipe? Eu discordo, né? Tenho provado, acho que isso pro meu pai. Eu acho que, cara, criança gosta de dinheiro e criança precisa aprender sobre dinheiro porque é muito mais fácil a gente... Pensa quando você quer, sei lá, pensa em hábitos saudáveis de alimentação.
Se a criança, desde cedo, ela não está acostumada a comer tanto açúcar, comer vegetais, fica muito mais fácil depois para ela, do nada, Claro, tipo, ter que mudar isso. claro. Então, a mesma coisa na situação financeira. Se ela tem hábitos financeiros saudáveis desde cedo, ela já vai estruturar a vida dela, já vai se acostumar a abrir mão dos prazeres momentâneos para conquistar um objetivo que ela tem, que seja hoje comprar um videogame, mas ela sabe que ela tem que, putz, Sim, olha, sim. eu não vou poder Concordo comprar isso daqui. 100%. Então, é super importante que isso comece desde cedo. Porque isso é uma educação, cara. Né? Então, assim, cara, o cara sabe, ó, com R$ 100 eu não consigo comprar um videogame. Mas se eu conseguir esperar durante o tempo de um ano e juntar esses R$ 100, eu consigo comprar esse videogame, alguma coisa assim. Então, você vai desenvolvendo uma mentalidade nessa pessoa do não imediatismo. Né? Dele saber se organizar. Que uma das grandes virtudes do empresário, do empreendedor, é ele entender que a recompensa raramente está no começo. Ele está lá no meio para o final do processo, depois de um tempo, que nesse começo é só investimento. Então, assim, para ele sentir o prazer de ter o videogame comprado por ele mesmo, baseado num valor pequeno que ele ganha, ele vai ter que ter um esforço. E esse esforço vai treiná-lo para a vida. Porque Sim. quando você quer comprar um apartamento, você não vai sonhar e vai ter. Você vai ralar para conseguir muitos anos. Você quer trocar de carro, tudo é assim. Se você conseguir mudar a mentalidade da criança desde novo, você consegue gerar criar uma geração de crianças com uma relação muito melhor com o dinheiro, né? Total. Então, cara, eu admiro muito o seu trabalho na Tangram. Eu acompanho você bastante. E agora eu queria que você falasse um pouquinho também, agora mais claramente, da Tangram. Porque a Tangram, para quem não conhece, é uma. Se eu falar errado, me ajuda, mas é uma plataforma de gamificação voltada à educação financeira para as escolas, principalmente na base, ensino fundamental e ali Ensino médio. o ensino médio, certo? Certinho, exatamente. Bom, você deu a bola aqui, vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, assim. Eu gosto de falar que acho que tem muitos empreendedores, né, acho que talvez nos vendo, nos ouvindo aqui. Só dá para colocar a imagem da... Tem a Tangram aí? Põe a imagem do Felipe no fundo aí, vamos ver se dá para Aí, colocar põe a alguma imagem coisa. da Tangram aí. Se der para Eu colocar... acho que antes de falar da Tangram, sabe o que é um Tangram? Você ouviu falar de um Tangram mesmo? Sim, eu já vi. Tangram é um Mas quebra-cabeça explica pra galera, chinês acho que vale a pena. que tem 7 peças, e com essas 7 peças você consegue montar mais de 5.000 figuras diferentes. Trazendo para a educação, a ideia é que se a gente organizar as peças desse Tangram de uma forma diferente, a gente consegue criar uma solução inovadora para a educação no Brasil. O nome foi muito criativo, muito bom, inclusive. E você sabe que esse nome eu defini quando eu tinha 13 anos, quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro. Eu participei quando eu ganhei minha primeira medalha de ouro, eu participei de um congresso ibero-americano, que só tinha doutores e mestrandos de toda a América Latina, e eu era o único aluno lá. E aí o professor deu um Tangram, eu muito competitivo, a gente tinha que montar o maior número de imagens com essas 7 peças. Sim. Aí eu montei 10, 15 imagens, e aí eu fiquei super, caraca, putz, ganhei aqui. Eu competindo com os professores, né? E aí a professora falou assim, olha, pessoal, com essas 7 peças você consegue montar mais de 5.000 figuras. E, cara, eu falei assim, cara, que louco isso, como que é possível, né? Porque é basicamente você sair da caixa. Você montar, tipo, pensar, ser criativo. Então, isso me marcou muito. Naquele dia eu falei, cara, quando eu tiver uma empresa, vai se chamar Tangram. E na época eu achava que ia ser um restaurante, porque meus pais tinham um restaurante na época, eu queria fazer um restaurante melhor que eles e tal, porque eles não tinham educação financeira. E aí marcou meu nome. Quando eu tiver uma empresa, vai chamar Tangram. Mas eu achei que eu ia empreender quando eu tivesse uns 40, mais velho. E acabou que durante a pandemia eu decidi empreender e de fato fundar a Tangram. A Tangram surgiu com uma vontade, pelo fato de eu ser muito inconformado com o modelo de educação, porque eu achava que quando eu estava na escola eu ia ser um profissional de sucesso porque eu tirava notas boas. Mas quando eu fui no mercado de trabalho eu entendi que tinham diferentes habilidades e competências que eu não tinha desenvolvido na escola, porque a escola só valorizava nota. Sim, claro. Então eu era um aluno que tirava nota boa na escola, mas eu não conseguia ter uma boa oratória e nem conseguia trabalhar em grupo com outras pessoas. Então, naquele momento, eu falei, putz, tipo, a escola precisa preparar o aluno para a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Independentemente do curso que o aluno fizer, se ele vai ser advogado, se ele for médico, se ele for TikToker, se ele for YouTuber, se ele tiver um podcast, ele precisa aprender a lidar com o dinheiro dele. Ele precisa dominar as regras do dinheiro.
Sem dúvida. Então, eu falei, cara, qual a melhor forma? Porque a escola já entendia que a matemática é importante. Já existe quantas Olimpíadas de matemática? Então, eu falei, cara, eu quero começar e pensar numa formação integral dos estudantes. Eu quero que a Tangram seja uma parceira das escolas na inovação no ensino. Tanto no conteúdo de educação financeira, que é algo que as escolas ainda não conseguem ensinar, tanto no formato. Então, meu lema para a educação é engajar para educar, que é possível transformar uma experiência divertida em aprendizado. Sensacional. Felipe, te peço perdão que eu estava olhando para o celular em alguns momentos, que eu estou dando uma olhada aqui no nosso chat, que eu vou pedir também pro nosso amigo Davi. Davi, temos alguma pergunta já que a gente poderia usar aqui no programa? Eu tenho aqui algumas pessoas que mandaram boa noite, Davi Amaral, Leandro Parra, Alan de Mello, Fernanda Martim, oi gente, Sérgio, enfim, tem uma galera aqui mandando mensagem pra gente. O Sérgio falou uma coisa que eu achei bem interessante aqui. É verdade, educação financeira tem que ser um estilo de vida. Então, quanto antes a gente colocar isso na cabeça da criançada, mais vai fazer resultado num futuro. Ainda mais porque eu vi esses dias, Felipe, uma matéria que eu fiquei realmente... Algo em torno de 70% dos brasileiros estão no Serasa. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, era acima de 70%. É isso. Então, cara, a educação financeira ela é um pilar estratégico, né? E ele não é ensinado nas escolas. E aí você, como um bom profissional, um empreendedor e um profissional que também conhece de marketing, entendeu que existia uma dor ali. Que era o quê? Capacitar as crianças desde novo para que eles não entrassem nesse limbo de estar endividado no futuro. Como? Criando uma consciência, criando uma inteligência nesse setor, certo? E o problema é um pouco... é complexo, você realmente tem que entender os bastidores e ter, de alguma forma, empatia também a quem você critica. Então, o que acontece? O pessoal, não tem educação financeira na escola porque o governo quer não sei o quê. Mas eu fui entendendo, quanto mais você vai entrando no problema, eu tenho uma outra visão. Claro. É que, assim, educação financeira é um tema obrigatório no ensino fundamental e no ensino médio. Eu não acho, minha opinião é que o governo não quer levar a educação financeira. É porque eu acho que as escolas não têm capacidade para implementar a educação financeira nas escolas. Por quê? Porque os professores, eles também não têm domínio de educação financeira. Eles não aprenderam a educação financeira no colégio. Verdade. Os professores são endividados. Qual o grau de confiança que eles vão ter para ensinar educação financeira para os alunos? E aqui é muito importante uma diferenciação, porque matemática financeira é uma ciência exata. Educação financeira é comportamental. Então, a matemática é uma base importante da educação financeira, mas a gente aborda outras competências que envolvem também um componente curricular de matemática. Então, é muito fácil, olhando de fora, criticar o governo e tal, as escolas, mas existe sim uma dificuldade muito grande. Então, olhando para esse problema e olhando para a causa raiz mesmo, que eu fui projetando a solução da Tangram. Então, o que eu entendi? Eu tenho que criar uma solução que o professor seja um parceiro, porque o professor é essencial para o engajamento dos alunos. Eu tenho que trazer o professor. Eu não acho que não se sustenta muito uma solução, é uma hipótese que eu tenho, que a gente pode testar, mas é muito difícil ter um engajamento alto quando o professor não é um participante ativo. Então, eu criei uma solução, né, junto com o time da Tangram, que conseguisse levar a educação financeira para o colégio, mas de uma forma que fosse fácil, simples de ser implementado, com uma adoção ágil. E isso fez muita diferença para que todas as escolas que utilizaram o Tangram no ano passado renovaram, porque as escolas tiveram uma boa experiência, pela simplicidade e por não colocar o professor numa situação difícil. Imagina se o aluno pergunta uma coisa para o professor não sabe responder. Então, o aluno ele vai tendo feedbacks instantâneos enquanto ele responde as perguntas e o professor tem uma base do conteúdo que vai ser abordado de uma forma simples. Porque enquanto o aluno aprende, o professor também precisa aprender porque ele não tem essa base. Cara, excelente isso que você colocou. Quer dizer, você trouxe o professor para fazer parte do projeto. Isso é fundamental. Para quem... Você falou, a Tangram hoje está nas escolas. Explica um pouquinho de como funciona, como é a gamificação. Ilustra de uma forma fácil para quem ainda não conseguiu visualizar como funciona e para quem que eu acho que isso é bem legal também.
Legal. A gente tem um plano maior que é depois levar para todas as pessoas, mas a gente decidiu dar o foco na educação básica. Sim. Então, tem um cartão que o aluno recebe, que esse aqui é o cartãozinho do aluno. Ele recebe um cartão. Deixa eu ver. Esse é seu, então pode pegar esse aí, Pô, ó. muito obrigado. Cada escola tem um código de acesso no aplicativo. Então, existe um ranking, toda a experiência ela é muito voltada para a escola, com o logo da escola, porque o pai consegue entender que existe uma parceria entre a Tangram e a escola. Então, a gente cria uma experiência para os alunos daquela escola. E trilhas diferenciadas também. Opa, trilhas diferenciadas também. Porque o que eu acredito é isso, tem uma personalização do conteúdo. Então, imagina numa aula de educação financeira, o professor chega, ele tem um guia. Olha aqui, ó, os conceitos que os alunos vão aprender hoje é a relação entre taxa Selic e inflação. Ele fala um pouquinho, faz algumas perguntas para os alunos podem perguntar, fica ali mais ou menos 10 minutos. Depois, os alunos podem utilizar no tablet, no celular ou no computador as perguntas sobre aquele tema que o professor introduziu. Os alunos jogam, tem feedback instantâneo, se eles acertaram, se eles erraram, e tem todo um storytelling criado para aquela fase. Sim. E o professor vai fazendo perguntas sobre esses conteúdos, quais são as dificuldades. De forma instantânea, o professor consegue acompanhar num painel o progresso e o desempenho de todos os estudantes de forma individual ou geral. Então o professor consegue saber qual a pergunta que os alunos tiveram mais dificuldade. Essa pergunta aqui. Então o professor, por meio de dados instantâneos, consegue ser mais assertivo em qual pergunta que ele tem que abordar no final da aula para tirar a dificuldade dos alunos. Então, os alunos eles vão ganhando tangrams, que é a moeda do jogo, eles precisam tomar decisões, que é isso que a gente faz na nossa vida. Então imagina, Marcelo, que você está no supermercado, e aqui tem uma pergunta do jogo, você tem que comprar 5 quilos de arroz, tá? Tem um pacote que custa 20 tangrams e tem 20% de desconto, e o outro custa 15. Então, aqui você calcula 20 tangrams com 20% de desconto, vai sair 16. Esse aqui sai 15. Então esse daqui vale mais a pena. Então, o aluno sabe quanto que ele poupou. Então, além da gente utilizar a matemática, alinhar a BNCC, a gente está estimulando que o aluno, quando ele vai no supermercado, ele estabeleça esse tipo de decisão. E utilize a matemática para calcular. Porque se ele escolhe a pior opção, 16 tangrams vão ser debitados do saldo dele. Se ele escolhe a melhor opção, apenas 15. Então ele consegue ter na carteira digital dele o impacto, ele consegue visualizar na carteira dele o impacto direto da decisão que ele tomou. Cara, muito bom, muito bem colocado. Acho que você deixou bem claro aqui como funciona. Ó, pessoal, ó que bacana. Ó. Esse aqui é meu, não vou dar para vocês, mas olha que cartão bacana aqui, ó, que é o cartão da Tangram. Então, aliás, isso já até a molecada já vê com cartão como se fosse um cartão de crédito. Sim. Ele vai ver ali, já vai começando essa educação por aí, né? Bem bacana. A gente mostrou aqui. Cara, você usou uma expressão que eu achei muito bacana, que vou falar mais ou menos, você aciona a maneira correta. Matemática financeira é racional e educação financeira é comportamental. É mais ou menos isso? Matemática financeira é uma ciência exata. Ciência Números, exata. Cálculos, tabela. Educação financeira é comportamental. Eu brinco que se matemática financeira e educação financeira fosse a mesma coisa, a gente não teria professores de matemática e engenheiros endividados. Sem dúvida. Né? Mas a gente tem. Então, são coisas diferentes. É como médico, né, cara? Eu fiquei besta um dia desse também, que tava mostrando um número de médicos que são, na média, assim, os caras que têm o maior salário, né, entre os... E que são... Endividados. Endividados. Endividados, né? Ou até mesmo inadimplentes. Eu já recebi proposta para focar em criar uma trilha para médicos, assim, mas tudo no seu tempo, assim. Não é sobre quanto a pessoa ganha, né? É sobre a forma como a pessoa lida com o dinheiro. Isso é a coisa... Eu trouxe um dia aqui o Papai Financeiro, é um cara muito bacana também. O Thiago é muito legal. O Thiago é o marido da Isabela Camargo, né? E eles fazem um trabalho muito legal, né? De conscientização financeira também, né? E ele contou muitos casos a respeito de médicos, profissionais que ganham altos salários e que estão endividados, né? E aí é tudo que você falou, é o comportamento, são as decisões, a forma como ele toma a decisão sobre dinheiro e principalmente como eles são impactados, como essa pessoa é impactada pelo externo. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um médico que é meu vizinho que anda de Porsche, né, dentro do hospital. Cara,
eu não quero saber qual é a condição para ele andar de Porsche. Se ele de repente é um cara solteiro que mora num apartamento pequeno, eu quero andar de Porsche. Ao mesmo tempo, eu tenho um cunhado que é casado, sei lá, com a sua, com a tua irmã, que tem um apartamento de 500 metros quadrados. Então eu também tenho que ter um. E isso vai gerando. E aí ele toma vinho de R$ 1.000. São as companhias. Então eu também vou tomar um vinho. Então isso vai gerando uma vida cada vez mais cara e naturalmente deixando aquela corrida do rato, né? Sim. Cada vez mais difícil de ser vencida. Porque conforme aumenta os ganhos, quanto mais hora ele entrega da vida dele, ao mesmo tempo ele está endividado, ele está sempre aumentando o custo de vida Sim. dele, né? Então isso gera um problema. Então, se isso fosse corrigido lá na base, né? Como é o projeto que você hoje oferece via Tangram, que é ensinar essa pessoa, essa criança, esse adolescente a lidar melhor com o dinheiro, principalmente da parte comportamental, talvez esse número de mais de 70% dos brasileiros, das famílias estarem endividadas, seria um cenário muito diferente. Espero, eu acho que esse é o trabalho que a gente tá fazendo. Eu acredito que é um trabalho a longo prazo, mas que é o que realmente faz meu olho brilhar e eu acredito que tem esperança aqui para acontecer nos próximos anos. Cara, e você ganhou premiações relevantes, né? Eu lembro que quando a gente se falou da última vez, você tinha ganhado um prêmio da XP, interessante. Você tem alguns fundos que demonstraram bastante interesse no seu. Não sei se vai poder falar os nomes ou não, mas enfim, fica à vontade. Cara, tem que falar agora. Mas é muito interessante, porque assim, cara, tem gente grande te olhando. Isso é muito legal. Pensando que você é uma empresa de um menino que fez 30 anos agora, um jovem empresário, e que, cara, começou tudo sozinho, estruturou isso tudo sozinha, e evidentemente vai chegar um momento que você vai ter que trazer novos parceiros, mas o mercado já se encarregou em enxergar você e a Tangram, né, cara? Eu acho que é um movimento que a gente tá criando, assim. Eu não tenho pessoas da minha família, ou pessoas próximas que podem fazer algum nível de, né, me indicar, vem cá, conversa com essa pessoa. Então eu tive que construir esse processo, também pelas redes sociais, pelo LinkedIn, e de alguma forma me tornando relevante. Porque, cara, você pode falar assim, ah, beleza, não tem isso, tem isso. A vida é essa, a vida é injusta. Parte disso e faz as coisas acontecerem, entendeu? A vida é injusta. Você vai ficar esperando justiça? Exatamente, concordo completamente É com isso, você. entendeu? Tipo, é isso. Assim, é sobre o delta, entendeu? Eu falo que eu corro muito, né? Eu falo, cara, olha, tem gente que vai fazer uma maratona. Acho que empreender é uma maratona pra todo mundo, Sem dúvida, né? muito bem Tem algumas colocado. pessoas que já começam, mas acho que também tem algumas pessoas que já começam no quilômetro 5. Sim, Algumas começam no quilômetro 20, algumas no quilômetro 30. Mas, acho, cara, é difícil do mesmo jeito de ir pro 30 depois que você passa dos 30, é muito difícil. Às vezes, para essa pessoa que não teve que percorrer esses 30 quilômetros que eu vou ter que percorrer, que já começou lá na frente, ela não tem a bagagem, ela não sabe quão difícil foi. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caraca, eu já passei por isso tudo aqui, isso me dá muita confiança. Meu delta, ela já é muito grande. E ao mesmo tempo eu tô com tanta energia que eu vejo umas pessoas, alguns, até mesmo empreendedores, um pouco cansados, parece um negócio. Cara, eu tô só no aquecimento. Eu falei isso com meu irmão esse fim de semana. Matheus, eu tô só no aquecimento, eu nem comecei a correr ainda. Eu tô com tanta energia pra fazer o negócio é isso acontecer. aí. E eu vejo umas pessoas assim cansadas, pessoas que às vezes não tiveram que passar pelo que eu passei. Não tô falando que é fácil, mas eu acho que eu tento olhar por esse lado, sabe? Olhar pelo copo Sim. meio cheio, de falar, cara, eu tive que desenvolver, por exemplo, eu tive que desenvolver minha oratória, porque eu tive que me expor nas redes sociais para algumas pessoas me ouvirem. Olha que ótimo, tive que aprender alguma coisa nova. Talvez se eu já tivesse uma pessoa para mim colocar um investimento na Tangram desde o começo, porque, enfim, acreditava em mim, diferente. teria sido diferente. Então, foi mais difícil? Foi. Mas eu acho que dá para fazer acontecer ainda assim, sabe? E talvez você conectando os pontos, talvez seja a melhor forma que poderia acontecer o seu negócio. Sim, com certeza. Ô, Davi, você já percebeu que aqui tá eu e o microfone hoje tá uma relação assim, Kleber, Bambam e Popó. Porque eu tô batendo no microfone e não reagiu nenhuma vez, cara. Não reagiu nenhuma vez. Já dei umas porradas, já dei uns tapas aqui. Eu tô bem aqui? Meio... Não, você bem? tá bem. Eu toda hora tô batendo a mão aqui e me lembrou muito a luta. Aliás, você assistiu a luta do... Eu só vi uns vídeos cortados, mas eu não vi, não. Cara, você não perdeu muito, né? Foram 34 segundos de luta. Eu acho que ficou uma lição aí. Por que eu tô trazendo isso? Fora a gozação, que foi engraçado pra caramba, que o cara falou e todo mundo, assim, qualquer pessoa que conhece um pouco de arte marcial
Tinha ideia que um cara que se preparou durante 34 anos para lutar com o que treinou 7 meses, só porque ele é forte fisicamente, não desmerecendo a força física, mas, cara, tem ali uma grande diferença de estrutura, né? E quando eu vi o Anderson Silva dizer, o Anderson campeão do MMA, gigante, tal, quando eu vi o Anderson dizer, eu não subiria num ringue para lutar com o Popó, boxe, porque eu não tenho condição de lutar com ele no boxe, cara, aí você já para e faz uma análise. Pô, o cara é um campeão. Por que isso? Porque ele entende o quanto o Popó teve que se dedicar para chegar ao nível que chegou. Sim. Então, de empenho, de dedicação. E aí, olhando para o Popó, o outro lado, e isso vale muito um paralelo com o empreendedor. O Popó falou assim, cara, se eu fosse subir no ringue, eu não sei se ele fala com o Bambam ou com outra pessoa ali na coletiva, mas ele fala, se eu fosse subir num ringue para lutar um vale tudo ou um jiu-jitsu, eu não subiria. Ele falou, eu estava 100% confiante porque eles estão lutando na minha luta. Sim. Que ele dá as cartas, né? Porém, se ele tivesse que lutar, de repente, numa outra condição, mudaria tudo. Ele até brinca com o cara, acho que eu não sei se é com o Verdun, que ele fala com alguém assim, ele fala, pô, você me amarrou os braços. E é verdade, porque assim, o cara que treina jiu-jitsu, ele sabe que, não estou comparando aqui artes marciais, mas são experiências completamente diferentes. Cara, no boxe, se você for trocar soco com um cara que é especialista no boxe, e aí eu vou trazer isso para o empreendedorismo, a chance de você se machucar é muito grande. Assim como se você é um especialista no jiu-jitsu, depois que a luta caiu no chão, também aí o boxeador vai sofrer e vai sofrer bastante, porque não tem ali aquela especialidade. E quando você disse que te pediram para sair do seu foco, que era a educação para criança, e vir para a medicina, você entendeu, mas falou, cara, não é esse o momento, certo? E para além disso, assim, eu tenho percebido, né, trazendo um pouco mais para o universo do empreendedor, é muito diferente, é muito importante você conhecer assim, muito seu cliente, né? Porque hoje eu estou trazendo, né, eu tô no movimento de trazer alguns sócios e são pessoas muito boas que já trabalham em outras áreas. Sim. Mas eu vejo como que é diferente e como eu consigo agregar para Tangram conhecendo os bastidores de uma escola, conhecendo como que é a vida de um professor, o que o coordenador pedagógico espera, o que uma escola espera. E é totalmente diferente trabalhar para uma empresa e trabalhar para uma escola. Criar um produto para uma empresa e criar um produto para uma escola. Então, você precisa realmente entender na raiz, sabe, o seu cliente, porque aí você cria soluções que de fato fazem sentido para eles. Então, por exemplo, para a escola, eu fui entendendo que, cara, o produto, ele tem que ser simples, tem que ter uma adoção ágil, tem que ser fácil. Não precisa ser um baita produto, tipo, ainda. Um produto que a gente já construiu no ano passado, que eu já até coloquei nas redes sociais, eu já acredito que o produto de educação financeira da Tangram é o melhor do mundo, do core dele. Eu acredito nisso. Eu já usei, já conversei com fundadores de soluções de educação financeira do mundo inteiro, da Europa, Estados Unidos. E eu vejo muito mais valor no formato, que é isso que eu acredito na educação. Mas eu olho o produto da Tangram hoje ainda, cara, eu acho muito ruim. Entendeu? Tá muito ruim. Mas para a escola já atende. Por quê? Os produtos educacionais... Atende bem, todas as escolas se renovaram do ano passado para cá. Agora, por quê? A base de comparação é muito baixa. Então, assim, o produto que a gente já tem hoje, na primeira versão, depois de, claro, a gente está rodando já há 3 anos e meio, a gente tem muita bagagem entendendo por que a gente está colocando cada funcionalidade. Mas pense que tem muitas empresas de educação que simplesmente entram com os produtos na escola e se mantêm lá e não se esforçam para melhorar o produto. Por isso que os produtos são ruins. Por isso que eu critico tanto. E eu quero fazer melhor. E eu concordo 100% contigo. Te falo assim, o meu TDAH às vezes me atrapalha, tá? Então você estava falando da XP, você estava falando dos seus possíveis patrocinadores ou parceiros, né? Novos sócios, que foram fundos que enxergaram você. Eu gostaria que você continuasse aquela linha de raciocínio. Boa. Então, assim, acho que os prêmios foram muito importantes para dar visibilidade para a Tangram. A gente ter ganhado, né, o prêmio, que é o maior prêmio de educação financeira do Brasil hoje, que é o prêmio promovido pelo Instituto XP, isso deu visibilidade. A gente ganhou também como o projeto mais inovador para o setor público do Brasil em 2022. Então... Como é que foi isso? A gente fez um projeto numa cidade que chama Paraíso, em São Paulo. A gente estava testando a primeira vez, acho que a segunda versão de um protótipo que a gente tinha. E a gente levou isso de forma gratuita para as escolas públicas. Então eu aprendi muito em como operar um produto numa escola pública. Cara, se você cria um produto que funciona numa escola pública,
ela vai funcionar muito bem numa escola particular. Assim, se você consegue personalizar o conteúdo. Claro. Então, hoje, uma coisa que eu tenho muito orgulho na Tangram é que, assim, a gente hoje tem parceria com uma escola que a mensalidade é de R$ 6.000 para os alunos. Ou seja, alunos de classe A, B. Esses alunos têm acesso às melhores soluções educacionais do mundo. Então, são alunos muito exigentes e um time pedagógico muito exigente também. E a gente eles usaram no ano passado e renovaram o contrato para esse ano. Ao mesmo tempo, a gente fez projetos voluntários para, cara, Ceará, em diferentes estados do Brasil, e a gente fechou com uma secretaria de educação também. Então, pense, um aluno de classe A, B, usando o mesmo produto educacional do que os alunos de uma escola pública. O que a gente faz? A gente cria conteúdos personalizados e a gente vai verificando o percentual de acertos, para que não seja muito fácil nem muito difícil, né, na medida certa. Então, eu acho que esse momento que a gente começou a criar, e tudo isso muito até hoje feito com bootstrapping, ou seja, a gente não recebeu investimento externo. Dinheiro do bolso. Dinheiro do bolso, né? Eu acho que isso despertou interesse mesmo da Latitude, que agora a gente... eu acabei de entrar no programa da Latitude, do Fellowship. Só explicando, Latitude é um fundo de investimento extremamente respeitado, com líderes, com pessoas ali de alto nível, que já tiveram também suas empresas e tiveram muito sucesso e hoje montaram um fundo extremamente competente e capaz na avaliação das empresas. E aí eles se interessaram pela Tangram. E também vendo muito a história do Felipe como fundador, do que ele pode criar a partir da Tangram, né? E eu acho que o que é muito legal aqui, trazendo para as pessoas que às vezes estão criando um negócio, é que, cara, eu recebi 3 vezes não da Latitude. E era um fundo de investimento que eu queria entrar, porque tinham pessoas que realmente me inspiravam. Tem a Gina, que é uma brasileira que foi VP do Duolingo, então eu gosto de resumir muito a solução da Tangram como o Duolingo da educação financeira. Eu ia brincar isso, eu ia fazer exatamente esse paralelo. Lembra um pouco, né? No sentido que quando você usa o Duolingo, você vai ali tendo alguns desafios, vai aumentando o seu nível. Eu imagino que seja mais ou menos assim a plataforma que funciona, né? E tem alguma coisa que quando eu conversei com a Gina, ela me falou, assim, também já vi ela em alguns podcasts falando, que às vezes, cara, você não pode pegar um produto, se espelhar e simplesmente fazer. Você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então, antes de criar o Duolingo da educação financeira, que é uma forma fácil de explicar para as pessoas a proposta do produto, eu, há mais de 2 anos e meio, já estava testando uma solução que eu falei, cara, olha, dá para adaptar isso daqui. Então, cada funcionalidade tinha um porquê ali muito bem esclarecido. Porque você só copia, cara, não vai dar certo. Tipo, foi isso que ela falou em alguns podcasts que algumas pessoas já criaram. Duolingo da medicina, Duolingo da dor, não sei o quê. Então, tem Duolingo de tudo, porque hoje, quando a gente fala de educação, é o aplicativo mais baixado do mundo. São mais de 500 milhões de downloads. Então, acho que esse movimento agora... E é muito bom, cara. O Duolingo é muito bom. Quem não conhece, para estudar inglês, Duolingo é sensacional. Criançada, não é meu patrocinador, não conheço ninguém de lá, mas assim, a criançada, realmente, eu conheço alguns adolescentes. Eu já usei bastante, cara. Às vezes você tá ali brincando, você tá aprendendo, mas assim... É impressionante como a criançada gosta, cara, e realmente usam, né, cara? Isso é muito legal, cara. E que é legal, assim, pensa que o Bill Gates já utilizou o Duolingo para aprender francês, eu já utilizei o Duolingo para aprender francês, e, cara, um estudante no interior Sim, sem dúvida. do Ceará já utilizou o Duolingo para aprender francês. Então, assim, o que a gente está querendo fazer com a Tangram é isso, é justamente democratizar o acesso à educação financeira por meio da tecnologia. Porque eu acredito que a tecnologia é essencial para democratização do acesso a uma educação de qualidade. Por quê? Quando eu olho para a educação hoje, você consegue ver assim, projetos pontuais que melhoram a educação. Mas você não consegue levar de uma forma, sabe, em massa para as pessoas terem uma experiência boa com a educação. Então é isso que a gente quer começar a fazer personalizando o conteúdo. Então a inteligência artificial é uma ferramenta chave para que a gente consiga fazer isso. Então, nossa solução, assim, hoje a gente está, como eu falei, criando um produto muito entendendo o porquê que a gente está fazendo cada coisa, personalizando o conteúdo, mas assim, a médio prazo é justamente utilizar a inteligência artificial para criar uma experiência única, perfeita, foda, ideal para o aluno. Assim, o aluno tem que sair assim impressionado, entendeu? Cara, é muito legal isso que você falou, esse adendo da inteligência artificial. Todo mundo que eu tenho trazido aqui são profissionais geralmente... cara, que estão na vanguarda, né? Que estão aí liderando empresas, que estão conhecendo mais de tecnologia. Sempre falo, pô, a gente está olhando com muito carinho para a inteligência artificial no meu negócio. Como é que vocês dentro da Tangram estão fazendo isso? Bom,
a gente está tendo muito cuidado para começar, a gente já utiliza já para criação de conteúdo, facilita muito. Muito. O ChatGPT-4 agora ajuda muito a gente, mas a gente está entendendo muito como a gente quer utilizar. Porque hoje tem muitas empresas levantando muita grana, falando, olha, a gente vai utilizar a inteligência artificial para isso, para aquilo, mas a gente está entendendo que para as escolas o valor não está necessariamente em ter uma solução que tem inteligência artificial. É justamente num produto que funciona, que é fácil de ser implementado e para a experiência do aluno sim faz muito sentido. Então eu tenho uma tese assim muito forte com a inteligência artificial para facilitar a vida dos professores, e que aí sim ela vai ser fundamental e eu acho que é algo que eu fui despertando ao longo dos anos, de como a inteligência pode ser utilizada não para apenas criar uma experiência individual para o aluno, mas uma experiência olhando para a sala como um todo. Então imagina que um professor, ele está na sala e tem 30, 40 alunos. O conteúdo que precisa ser ensinado é o mesmo. Como que um aluno vai estar aprendendo um sobre inflação, o outro sobre renda fixa? Não existe uma comunicação. Então o conteúdo que está sendo abordado é o mesmo. Mas o grau e o nível de aprendizado ali para cada estudante é mais ou menos aprofundado. Então a experiência individual, mas aí o professor no final da aula ele pode olhar e falar assim, olha, pessoal, o professor ele recebe um relatório, né, na hora e ele consegue justamente entender como que a turma está indo. E para a experiência do aluno, o aluno pode ter um tutor ali, já que o professor não consegue acompanhar os 40 estudantes ao mesmo tempo. Então, à medida que o aluno ele responde, eu tenho muita dificuldade, as próximas perguntas que vão ser dadas para esse aluno são perguntas mais fáceis para revisar. Para o aluno que já entendeu, são perguntas mais avançadas, mas ainda sobre aquele conteúdo. Então, é um mix entre criar uma experiência personalizada para o aluno e uma visão mais otimizada e assertiva para o professor. Não, sensacional. E, cara, e como que é isso? É muito legal isso que você colocou. Isso entra na grade curricular? Como é que é isso? Por exemplo, assim, uma escola contratou o software da Tangram, a gamificação. Uhum. Como é que funciona? Você falou que o professor ensina, aquilo deve valer alguma nota ou não sei. Queria entender como é que é como é que é colocado dentro das escolas. Legal. Isso? E assim, cara, eu tô muito orgulhoso do movimento que a gente está criando nas escolas. Porque normalmente as escolas, quando elas contratam a Tangram, elas contratam no modelo mais desvinculado com as aulas, porque não tem uma disciplina de educação financeira. Então, tem uma diferença entre ser tema, ou seja, a educação financeira é um tema interdisciplinar, todas as disciplinas, como português, matemática, geografia, deveriam ensinar a educação financeira e você consegue associar esse tema. Então, as escolas normalmente elas utilizam o Tangram inicialmente como uma solução dentro da disciplina de matemática. Então, o professor, olha, pessoal, tem essa plataforma aqui de educação financeira, vocês vão jogar diariamente, o professor vai acompanhando o progresso e o desempenho dos estudantes. Muito bom. E isso normalmente foi feito no primeiro ano de utilização nessas escolas. As escolas começaram a enxergar tanto valor e os pais começaram a trazer os alunos para essas escolas que tinham educação financeira e a escola começou a captar mais alunos. Porque alguns pais olham isso hoje, e a gente quer criar esse movimento que sejam todos os pais que olham para as escolas. Então, alguns pais começaram a colocar os seus filhos nessas escolas, porque tinham na grade curricular de educação financeira, e a escola começou a tirar uma aula de matemática como uma disciplina de educação financeira. Então, hoje tem um professor de educação financeira, tem isso lá, educação financeira, e é algo que a gente quer fazer em todas as escolas do Brasil, né? São Paulo agora está criando esse movimento também, mas é um movimento que a gente agora está sendo, né, pioneiros nisso, assim, né? A Tangram tem poucas soluções de educação financeira hoje no Brasil. Você sabe que eu discuto com alguns empresários com uma certa frequência como incluir na grade dos alunos empreendedorismo, negociação, oratória. Eu acho que ainda o nosso ensino, às vezes ele é um pouco desestimulante para um aluno, para um menino, porque hoje a molecada tem acesso demais ao Google, à inteligência artificial, essas coisas. E aí o cara quer saber desde muito novo o que pode dar certo. Então, assim, tem muita matéria que às vezes não faz muito sentido para a vida daquele aluno. É um menino que ele já, desde cedo, ele se enxerga algo na parte de lógica, algo na parte de humanas e alguma coisa vai ficando para trás. Mas fato que todo mundo tem que aprender é, por exemplo, inteligência emocional, empreendedorismo, oratória, coisa que vai te formar para a vida. Você vai usar em qualquer circunstância. Sim. Né? E uma dessas especialidades que eu acho fundamentalmente importante é, sim, inteligência
financeira, a educação financeira em geral, que eu vou até mais, né? Depois, em determinado momento, ela vira inteligência financeira, né? De como você usar realmente aqueles recursos, né? O que você acha disso, cara? Essa é basicamente minha tese para Tangram. A gente quer criar um produto mais foda, mais incrível de educação financeira. Eu gosto de fazer um paralelo com o Nubank. Cara, ele criou o cartão de crédito, o melhor cartão de crédito do Brasil. As pessoas se apaixonaram, depois ele foi criando outros produtos. Então, quando eu falo que, quando a gente coloca lá para a escola, a gente vende assim, olha, se a escola prepara o aluno só para o vestibular ou prepara o aluno para a vida? Então, a nossa porta de entrada é criar o Grande melhor questionamento, produto. cara. Entendeu? A gente criar o melhor produto de educação financeira do Brasil, a gente criar uma relação com as escolas e a partir daí a gente ajudar as escolas a levar outros conteúdos. E novamente, eu não acho que as escolas não ensinam esse tema porque elas não veem valor. Elas veem valor, mas elas não têm uma solução capaz, respeitada, que tem a aprovação dos pais para fazer isso acontecer. Então é um movimento, mas isso gasta tempo. E na educação costuma demorar pelo menos 5 vezes mais. Cara, eu vou te fazer um questionamento aqui. Eu não acho que são os pais que vetam isso. Eu acho que é um sistema um pouco amarrado, cara. Que eu duvido que se você chegar nos pais dessas crianças e oferecerem esse tipo, cara, o que eu tô pensando em colocar isso na grade curricular? O que você acha? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas votarem a favor. O problema é que não são os pais que definem essa grade, né? Mas eu entendo o que você está falando, mas na prática o que eu visualizo também é o seguinte. Acho que todos os pais veem valor, mas ainda é um nice to have, sabe? Legal ter. Cara, não é incrível, faz muito sentido. Mas na prática, a maioria, e tem diferentes tipos de pais e mentalidades. O pai está muito preocupado ainda para o aluno passar no vestibular. Então, o que as escolas fazem hoje? As escolas, elas compram marcas respeitadas no mercado, falam, olha, eu tenho essa marca aqui, se você colocar o seu filho na sua escola, eu garanto a aprovação do seu filho. Isso pra mim tipo assim, chegar a ser pobre, porque eu passei por todo esse processo e entendi que, cara, é muito importante você passar no vestibular, assim, mas se você não tem desenvolvido as outras competências da vida, o que vai acontecer depois disso, né? Então eu acho que tem que ser um mix, claro, o cara tem que aprender um português, matemática, ter essas matérias muito bem fundamentadas, mas eu acho isso muito pouco. Eu acho que a escola deveria olhar pra tudo. Tem uma coisa que eu faço um parênteses aqui, eu gosto muito de comparar quando a gente olha para o ranking no PISA. PISA é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Quando você olha para o PISA, tem um país que é referência em educação básica no mundo, que é a Finlândia. Então, quando a gente fala com qualquer educador, normalmente eles têm lá, eles viajam, tipo, as melhores escolas particulares do Brasil viajam para a Finlândia para entender como que acontece tal. Aliás, entre as 10 você vai ter Finlândia, Suíça, Suécia, em geral, assim, esses países mais frios, né? E tem uma coisa que, aí quando você vai olhar no ranking do PISA, por exemplo, agora que saiu de 2022, a Finlândia não está entre as 10 primeiras. E o que aconteceu? O que aconteceu? E nas minhas palestras, eu levo esse questionamento. Falo, por quê? Por que a Finlândia, que é referência em educação básica, não está nos 10 primeiros lugares? E sabe qual é a resposta? Não. Porque ela não quer estar. Essa é a minha interpretação. Por quê? Por quê? Qualquer ranking que você visualizar, qualquer ranking leva em consideração alguns indicadores. Sim. E o PISA é uma prova padronizada que os alunos precisam fazer. A Finlândia ela é principalmente referência na parte socioemocional, no trabalho colaborativo dos estudantes. Então, a Finlândia está na 13ª colocação. Uma ótima posição. Os alunos têm uma boa leitura, têm uma boa matemática. Interpretação de texto. Eles têm tudo isso, está na 13ª colocação. Mas ela abre mão de estar no primeiro lugar para desenvolver as outras competências que são essenciais para a vida. Então, o pai, quando vai olhar para a escola que quer matricular seu filho, ele tem que parar e analisar. Eu quero colocar meu filho na escola que está no primeiro lugar do Enem, eu quero, às vezes, colocar meu filho que está na posição ali na 7ª, 8ª posição, mas que também tem educação financeira, que também tem inteligência emocional, que fala sobre o empreendedorismo, que desenvolve o trabalho colaborativo. Vão preparar ele mais para o mercado de trabalho, inclusive. E para a vida, né? Então, assim, eu acho que é esse o tipo de movimento que a gente está criando para a Tangram. Então, é muito mais do que tipo, educação financeira. É justamente aumentar o nível de consciência dos pais sobre o formato que a educação é feita hoje. Temos alguma pergunta, Davi? Por enquanto não. Só da Fernanda agora. Ó, vamos lá. Davi,
a gente precisa faturar. Então a gente precisa falar de quem paga o nosso salário. E agora eu gostaria de falar da Evoque Academia. Dá para trazer Evoque na tela, Davi? Davi é o diretor. Evoque Academia. Você que é um cara que gosta de treinar, que a gente vai entrar agora nesse tema, um cara que se prepara. Você já parou em conhecer a Evoque Academia? São mais de 30 unidades, está indo para 32 unidades, não só mais no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas olha, hoje essa rede que começou com meu amigo Rodrigo Razi lá em Mauá, hoje já tem 2 unidades em Mauá. Se eu errar, é que é muita coisa, mas você tem Mauá, Diadema, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, rapaz, Parque do Carmo, tem muita academia, Goiânia, Mato Grosso do Sul, rapaz, são tantas academias, Indaiatuba são tantas unidades, com novas unidades abrindo. E qual que é o grande diferencial da Evoque Academia? A Evoque, ela oferece uma estrutura tão boa quanto as principais marcas, né? Quando a gente fala de equipamento, estrutura física, qual é o grande diferencial? A maioria das marcas buscou o quê? Deixar um pouco mais robótico, mais digital o atendimento. A Evoque está indo exatamente na contramão e voltando do que era no passado. A Evoque, ela busca um ambiente mais acolhedor, com professores mais atentos aos alunos. Então, não necessariamente você vai na Evoque, você precisa treinar com seu personal trainer, porque lá você tem um atendimento bastante individualizado, bastante personalizado. Então, você está procurando uma academia, vá conhecer a Evoque Academia e olha, no primeiro mês, R$ 1,99. Fala que viu no Tudo Acaba em Business, primeiro mês para você, R$ 1,99 o primeiro mês. Busca uma academia Evoque, fala que viu aqui com a gente, treina na Evoque, eu tenho certeza que sua experiência vai ser sensacional. Não só apenas pelos equipamentos, mas pelo ambiente criado pelo meu amigo Rodrigo Razi. Fê, você é um cara que gosta muito de treinamento. Vamos sair um pouquinho da Tangram, agora vamos falar na sua vida pessoal. Cara, você é um cara muito disciplinado. Eu acompanho. Você, 5 horas da manhã, você já tá postando vídeo, você já tá lá. Eu acordo geralmente 6h30, 7 horas, acordo um pouquinho mais tarde que você. Mas 6h30, 7 horas, difícil eu sair da cama depois desse horário. Mas, cara, quando eu acordo, você já tá ali há muito tempo, geralmente, postando alguma coisa. Então, você é um cara que gosta de correr. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu envolvimento também com além do empreendedorismo, com o seu corpo, com o seu desenvolvimento físico, além do mental. Eu tava conversando com minha mãe esse fim de semana e eu falei, eu acho que tem 2 coisas que eu acho que são fundamentais para empreender, assim, eu acho que é a minha base familiar, assim, meus pais e meus irmãos, eu acho que é um porto seguro que a gente tem, e, e o esporte. Eu acho que o esporte ele é fundamental nessa trajetória, porque, cara, quando você tá mal, você vai lá, tenta fazer uma corrida, você melhora, é uma oportunidade de você extrair o seu melhor. Porque dá 7, você pode dar 10. Porque eu vou correr nesse pace aqui, se eu posso correr mais rápido, entendeu? Então, é uma forma de... ano passado eu fiz 3 maratonas. Cara, é isso. As 2 últimas eu fiz em menos de 3 horas. É basicamente quando você se coloca nesse desafio e você acessar um Felipe, um Marcelo que você ainda não conhece. E são essas experiências que te dão muita confiança. Fala, cara, eu sou muito fera, tipo assim, eu sou muito bom. Eu não imaginava que eu conseguia fazer isso. Então você vai aumentando o grau de confiança que você tem sobre você mesmo. A sua autoestima é a reputação que você tem de você mesmo. Sacou? Oh. Então é isso, cara. Tipo assim, cara, quanto que eu posso fazer isso? Quanto que eu confio em mim? Cara, e a sua reputação, você que diz, entendeu? Você que se coloca um desafio, e quando você coloca um desafio, quando você cumpre, você fala, cara, eu me comprometo com os meus desafios. Sacou? E essa sensação que você fala, cara, agora eu vou colocar um outro desafio pra mim, baseado no seu histórico, baseado na reputação, na percepção de comprometimento que você tem sobre você mesmo, isso torna mais possível você atingir aquilo. Felipe, eu vou fazendo algumas anotações, você deve ter percebido, porque assim, eu gosto de gerar alguns cortes, né? E eu gosto de passar isso para os meninos, às vezes até para as imagens e tal. Cara, eu coloquei aqui, ó, sua autoestima é a reputação que você tem com você mesmo. Gostei muito disso. Outra questão, sua escola te prepara apenas para o vestibular ou te prepara para a vida? Isso. Também muito bacana. Matemática financeira é uma ciência exata. Educação financeira
é comportamental. Cara, você está trazendo insights muito bacanas pra gente. Você é um cara que gosta de podcast? Aliás, Felipe, antes de eu entrar na história do podcast, que eu quero entender como é que você se mantém atualizado, tá? Cara, você agora veio para São Paulo, certo? Sim, morando em São Paulo. E aí, você é lá de BH, de Belo Horizonte, mineiro, na Aham. verdade, né? E veio para morar recentemente para São Paulo. Mudou sua rotina de atividade física? Como é que tá isso, cara? Ahn, Acho que foi mais fácil, porque agora eu nado e faço bike, e faço musculação num prédio, então aí ficou ainda mais Pô, fácil. legal Mas a isso aí. corrida tá um pouco mais longe, então eu vou pro Ibirapuera correr, porque pra mim, eu gosto de acordar cedo, correr, não gosto de correr em esteira, então pra ir no parque, sentir um pouco né, a luz do sol, ver outras pessoas, pra mim é bom, porque normalmente eu fico muito trabalhando sozinho, então acho que é legal sair um pouco de casa também. Ó, que legal. E aí você, qual que é a sua rotina? Que de manhã você acorda, você, É, você é um cara muito ligado também no cognitivo. Eu tava falando, e vocês sabem disso, quem acompanha tudo ao Cobb Business, quem me conhece sabe. Cara, eu sou totalmente adepto à filosofia do lifelong learning, do aprendizado ao longo da vida, o aprendizado contínuo, né? E você também é um cara que a gente se fala, se conecta e eu sei o quanto você tem essa filosofia também de vida. Como é que é pra você, cara? Você estava falando, você já trouxe alguns sites de manhã, você falou, pô, eu acordo de manhã, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é leitura. Quero que você fale um pouquinho da sua rotina, cara. Porque você é um cara, você é um atleta, né? Não profissional, mas é um atleta, porque, poxa, você realmente se dedica a maratonas, a natação, a corrida, enfim. Você é um cara que a gente discutiu bastante antes de entrar sobre livros, então você tem um repertório bacana de leitura, não tem como ter esse repertório sem ter um tempo específico para fechar, para falar isso. Então eu queria que você falasse a respeito disso, cara. eu, eu tô acordando bem cedo agora, mais cedo, o meu cunhado falou que daqui a pouco eu vou acordar meia-noite. Eu acordo bem cedo, eu acordo 4 horas da manhã porque eu funciono muito bem cedo, então por isso eu comecei a também dormir mais cedo agora. Eu também trabalho melhor de manhã, cara. Eu rendo muito. Então, acho que cada um tem que entender, sabe? Tem que acordar cedo pra ter. Eu não tenho essas coisas. E eu acho que cada um tem que olhar. Tem gente que trabalha melhor de madrugada, então vai trabalhar de madrugada, Cara, o pô. Jason Statham, né? Ele acorda 3h30 da manhã. Ele vai dormir 8 horas da noite, mas ele acorda porque Então, ele falou que ele é um avião de manhã, então eu ele me também, trouxe assim, 3 eu da acordo manhã. 4 horas da manhã agora. Então eu acordo, cara, faço. Eu primeiro, né, tomo meu banho, agradeço a Deus. Tipo, eu acho que essa prática que eu voltei a ter, sei lá, acho que no último ano, me faz muito bem. Vou lá, Sensacional, agradeço, cara, sensacional isso aí. faço meu Muda o café. game. Pego o meu livro, e antes eu tinha uma mentalidade, não, cara, é muito melhor se eu leio, mas não é sobre isso. Eu vou dormir mais, que eu vou render mais. É muito bom você ter esse tempo pra pensar, principalmente no momento que eu tô agora tomando decisões mais estratégicas para Tangram e menos operacional. Esse momento faz muita diferença. Então, de separar, repensar, ler, e aí depois às vezes, faço um trabalho assim de 5 a 6 da manhã, já faço alguma atividade mais densa, que aí, cara, eu tô muito bem, eu faço rapidão lá, em 1 hora já entreguei muita coisa. E aí eu vou treinar depois, faço minha corrida, faço natação. E aí meu dia já começa muito produtivo. Então você vai, só para ver se eu entendi, você acorda 4, É, você vai ali tomar seu banho, fazer sua higiene e tal, aproveitando para refletir. é. E Na sequência, você vai para academia. eu leio até umas 5 Você vai para horas, isso, você vai para tomo meu leitura. café. Da leitura você vai se alimentar, aí Às você vezes eu vai. trabalho, dependendo de 5 a 6 tiver alguma coisa, eu resolvo rápido, porque eu funciono muito bem. De 5 a 6 da manhã, cara, Sabe por que uma coisa, uma teoria que eu tenho? Sabe por que eu também, quando eu acordo às 5 horas da manhã, eu sou muito produtivo? Porque, cara, não tem ninguém acordado. não tem ninguém. Então você não tá com distração, você não tá com esse bendito Tem desse nada no celular celular. tocando, né? Ninguém tá te enchendo o saco, ninguém tá postando nada, não tá tocando o tempo todo, e as pessoas não estão ali já te cobrando alguma coisa. Então, realmente eu concordo muito com você. E quem não acorda cedo, deveria, por quê? Se você acordar às 5 da manhã, cara, até às 8, 9 horas da manhã, você vai ter 4 horas para você trabalhar ou treinar de uma forma bem tranquila. Significa sem as pessoas estarem ali te cobrando alguma coisa, né? Eu acho que isso funciona para você. Então vamos lá, vou repetir aqui só para ver se estou no trajeto. Então, 4 da manhã você acorda, fazer sua higiene, vai fazer algumas reflexões. Você às vezes medita ou ora, não sei como é que você faz suas orações, sua meditação, não sei bem como Eu faço uma você. oração rápida, assim. Assim, aí você. É mais pra agradecer a Deus, assim. Eu acho que independentemente da religião, assim, cara, é muito bom agradecer as coisas que estão acontecendo. Sim, E claro. eu aprendi com um amigo meu também que você tem que agradecer pelas coisas que vão acontecer.
Então você meio que reafirma também quando você quer alguma coisa, já visualiza isso acontecendo. Ah, sem dúvida. Bom, aí você trabalha, estuda um pouquinho, vai pra academia, você treina mais ou menos quanto tempo? Eu tenho uma meta aí de 505 treinos no ano, né? Então 550 505. a 505 treinos É, por. Como é que é isso? Você treina 2 vezes por dia, pô? em geral. Eu tento treinar de manhã e à noite, assim, 6, 7 horas. Ou eu faço 2 treinos logo cedo. Então, normalmente, ou eu corro ou eu nado cedo e à noite, normalmente, faço musculação. Cara, que legal. Então de manhã você corre ou nada e à noite você faz a De manhã é musculação. sempre um treino mais pesado, de natação ou corrida. Normalmente corridas são os treinos mais pesados. E musculação é um treino que, tipo assim, ou fala um treino de flexibilidade, ou musculação. É um treino um pouco mais leve, uma bike, assim, à Pois você, noite. você falou que você vai morar em São Paulo agora. E você tá em que bairro, cara? Tô aqui do lado, tô na Consolação. Ah, que legal. Pô, o bairro aqui é É, uma delícia, né, é cara? muito bom. Consolação e Higienópolis é realmente um bairro muito gostoso. É o coração de São Paulo aqui, eu gosto bastante. Aqui você tem o parque também, né? Que dá pra você dar uma corridinha ali, Tem, que é bacana. Mas você prefere ir pro Ibirapuera, é isso? eu prefiro. É porque ela tem muita atividade física, né? Tem Tem, muita a galera gente. correndo, então você vê outras pessoas correndo, isso te motiva Parque Vila também. Lobos também é bem legal, do lado da minha casa também é bem bacana a gente fazer esse tipo de trabalho, né? É, Fê, e aí, cara, a gente vai entrar num outro hábito, né? Você tem o hábito dos exercícios, são natação, corrida, você tem mais algum? Eu faço bike Ah, também, você pedala musculação. também. Ah, legal. Que é o triatlo. É. Ah, tá. E qual que é a sua grande meta agora? Pô, Além dos 505 treinos por ano. esse ano tem uma maratona marcada, maratona do Rio, fazer sub 3 novamente. Fazer um sub 3, uma maratona de menos de 3 horas é sempre desafiador. Aí quero bater também meu melhor tempo. Mas a meta que eu tenho é fazer um Ironman full, talvez no ano que vem. Vamos ver como tá as coisas, assim. Rapaz, o que que é o Ironman Full? O Ironman full é basicamente uma prova de triatlo, que tem 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e uma maratona, 42,195 metros de corrida, Eu tô assim. olhando aqui pro Davi, eu acho que eu tô cansado só de ouvir, viu, cara? Pelo amor de Deus, viu, Davi? O homem não é fácil, não. O homem tá treinando pra ser. O homem tá treinando pra pegar o Bambam, meu. Brincadeiras à parte. Felipe, e agora vamos falar, cara. Você também me falou que tem uma. Eu não sei se é uma paixão ou se é um hábito construído devido à necessidade, Aham. que é o da leitura. Fala um pouquinho pra gente disso. Boa, assim, eu quando era criança eu odiava ler. Eu acho que isso também é interessante, né? Eu não tinha facilidade, eu odiava ler. Eu só lia na escola porque eu era obrigado, porque eu queria tirar notas boas. Então, eu sempre falava, cara, eu sou muito inquieto, eu sou muito hiperativo. Dá pra perceber aqui que eu sou muito agitado. Então, eu não conseguia me concentrar. E tinha alguns movimentos na escola que alguns amigos meus falaram, cara, você tem que ler e tal. E eu não entendia. Na minha cabeça era assim, por que as pessoas mais inteligentes, mais ricas, elas param pra ficar lendo? Tipo assim, pra mim era desperdício de tempo. Eu não Sim, conseguia entender. claro. Aí, cara, eu quando entrei a empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo, eu ganhei um livro logo que eu entrei na empresa, que era Comece pelo Porquê. Aí Do eu já Simon Sinek. era do Simon Sinek. E aí, assim, eu peguei esse livro pra ler. Eu já tinha lido algum outro livro. E aí, cara, eu falei, tava empreendendo, eu falei, cara, deixa eu pegar esse livro aqui pra ler. Cara, esse livro, eu me apaixonei por esse livro. Esse é o livro Ele é da minha vida. apaixonante mesmo, cara. E aí, cara, eu me apaixonei pela leitura, vi muito valor, vi que você, cara, começava a se entender mais, sabe? E aí, eu agora, cara, leio com muita frequência. E eu não entendia que as pessoas compravam livro. E agora tô numa coisa de comprar livro, querer ler tudo. Mas, assim, eu também opto muito por, cara, ter tempo de qualidade de leitura, sabe? Não necessariamente ler mais vai me fazer melhor. É realmente se aprofundar naquelas palavras lá, refletir sobre isso. Eu faço também, de forma intencional, eu faço stories, porque às vezes, cara, o que mais me chamou a atenção aqui? Eu coloco a frase, porque isso também Eu é uma gosto outra também. forma de você aumentar o processo de aprendizagem. Isso tem tudo a ver com educação. O que acontece? Quando você lê um livro, você está basicamente compreendendo alguns conceitos, você retém. Na prova, na escola, o que você faz? Você replica os conceitos. Por que a retenção de aprendizagem costuma ser muito baixa na escola? Porque as pessoas não criam algo novo com aquele conteúdo. Então, o que eu faço quando eu tô fazendo história? Eu tô criando conteúdo novo. Eu pego o que realmente me chamou a atenção, coloco uma mensagem lá, e isso faz com que a retenção de aprendizado seja muito maior. Sim, eu também gosto de fazer isso, cara. Esse final de semana, cara, eu sou. é, a- há 3 anos eu conheci o estoicismo, a filosofia Eu tô lendo agora um livro. estoica.
O Diário. O Diário de Marco Aurélio. Cara... 366. São duas. Também, eu tenho cara, esse livro tá na minha bolsa, inclusive, que também são 365 reflexões estoicas, que é sensacional. E ali conta, basicamente, você tem Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Marco Aurélio foi para mim, cara, tem essa briga com Júlio César, mas para mim são os dois maiores imperadores romanos. E ele era um filósofo. E, cara, por que eu gosto muito de ler esses caras? Você começa a entender a vida deles, né? Desde Simão de Zenão de Cítio, que é o primeiro pensamento estoico, começa ali de Zenão de Cítio na Grécia Antiga, passa até chegar a Roma, né? Passa muitos anos ali até chegar a Roma. E quando chega em Roma, você tem ali a escola com Epiteto, com Sêneca, os que mais ficaram famosos, e Marco Aurélio. Marco Aurélio é um imperador romano, tido como os 5 maiores, né, do tempo, e ele deixou essas reflexões, que é o diário estoico dele, que chama-se Meditações. Inclusive, eu estava vendo um filme esse final de semana, poxa, esqueci o nome do filme, Os Rejeitados, eu acho que é isso. E, cara, é muito engraçado que o professor, ele é meio durão, assim, né, aliás, um baita filme, quem não assistiu, muito legal. E ele tem uma caixa de livros do Meditações de Marco Aurélio, que ele presenteia as pessoas, né? E realmente eu acho que vale a pena. O meu fica do lado da minha cama. Eu uso alguns livros que eu gosto de ver. E não é um livro que eu vou ler 30 páginas, 50 páginas no dia. É um livro que eu vou pegar algumas reflexões e vou realmente fazer. Esse final de semana eu até postei alguma coisa em relação ao livro, né? E o que é a Sêneca? O que é muito interessante, cara, quando você cria o hábito da leitura, eu aprendi com a minha mãe, eu odiava ler assim como você, eu aprendi com a minha mãe, vendo a minha mãe ler muito, minha mãe lia muito, e minha mãe parou na 4ª série, assim como meu pai, está até a 4ª série, mas minha mãe leu a vida inteira. Então eu via, e hoje, principalmente, eles se foram há muitos anos, né? Mas assim, era uma forma de eu talvez me conectar com alguma coisa que minha mãe realmente gostava. Porque meu pai sempre foi um cara do esporte. Meu pai jogava bola, meu pai era um atleta, ex-militar e tal, né? Teve aquela da alimentação e tal. Minha mãe já nunca teve uma vida de esporte, que eu gostava muito, mas como eu me conectava com algo que minha mãe realmente gostava, com a música e principalmente, que eu me conectava com os dois ali, com as músicas, mas principalmente com a leitura, que era um hábito dela. Minha mãe tinha uma cadeira que só ela sentava de balanço ali, ela sentava horas do dia e ficava lendo. E ver minha mãe lendo, o exercício de ler foi o que me incentivou há muitos anos depois a criar o hábito de leitura. E como é que esse hábito foi criado? A maioria dos livros, eu brinco assim, cara, eu só tenho um grande legado de valor, assim, em casa, material, são meus livros. Eu tenho mais de 1000 livros. Caraca. Eu gosto muito de livro de empreendedorismo, eu gosto muito de inspiracional, eu gosto muito, o pessoal fala, pô, mas esses livros de automotivação, cara, tem um monte. Mas você compra livro também que você não lê? Ah, assim? muitos. Eu tô começando Agora a fazer eu isso. parei agora. Eu comecei a fazer porque assim, isso. cara, tem muito Esse negócio livro. é perigoso. Não, é perigoso. Mas assim, sabe o que é legal? Que de repente você vai lá e de repente, poxa, esse livro que eu comprei e não li, cara. Sua casa vira quase que uma biblioteca. E você vai lendo. Então, assim, a filosofia estoica, para mim, ela é sensacional. Porque onde você se entende ali, a gente que toma muitas decisões. Cara, a primeira decisão que você tem que saber é o que está no seu controle e o que não está. Você tem que se matar, no bom sentido, se é que existe algum, de se empenhar ao máximo para você conseguir, como dizia Maquiavel, sobre as virtudes, sobre o que está sobre o seu controle, né? Você dirigir da melhor forma. Agora, sim, o que é a fortuna, que é o golpe de sorte, o que não está no seu controle, efetivamente, você tem que não sofrer ou sofrer o mínimo possível por Sim. isso. E, na verdade, por que nós temos uma sociedade de pessoas ansiosas? Porque, na maioria das vezes, a gente está tentando resolver o quê? O que não tem solução. O que não é que não tem solução, não está sob o nosso controle. Né? E aí você se antecipa, sofre muito, e aquela história da tempestade num copo d'água. Muitas vezes aquilo não acontece. Uma coisa é você ter um planejamento, outra coisa é você querer que tudo funcione daquela forma. E aí você vai se frustrar. E você vai se frustrar e você vai não confiar mais em você vai perder, vai diminuir a sua confiança, que você citou isso em determinado momento. Para mim,
confiança para o empresário é que nem um atleta de futebol, um atleta em geral. Um atleta sem confiança não chega a lugar nenhum. O empresário é a mesma coisa. Ele pode trabalhar 15 horas por dia, 18 horas por dia. Se ele não tiver confiante no que ele está fazendo, cara, não vai. Não vai sair do papel. Né? Não vai sair ali do eterno projeto. Ele tem que ter confiança, fazer um plano e seguir e saber que sim, vai ter que fazer adaptações. Né? Total. E até porque você tem que vender depois isso para outras pessoas, né? Se você mesmo acreditar... Exato. Cara, você não consegue vender. É claro. E aí você enfraquece, né, cara? Quando você não acredita. É basicamente quando você vende alguma coisa que você mesmo não acredita. É tão difícil você ser um bom vendedor quando você não acredita, porque você começa a se questionar se você está sendo honesto, se você está sendo direito com as pessoas. Você vai ter que resolver algumas coisas internas para depois você vender bem um produto que você não acredita. Né? Eu acho que eu tenho essa facilidade, porque, cara, eu acredito tanto na Tangram, eu acho que isso é tão óbvio, assim, para as pessoas, e para as pessoas que eu trago para trabalhar na Tangram também, para potenciais investidores que eu falo. Cara, o que é isso? É o que eu acredito, é a causa. É, tipo assim, a Tangram é a materialização daquilo que eu acredito para educação. Então, ou a pessoa acredita ou não, beleza. Mas, assim, não tem como eu acreditar mais. E as pessoas se aproximando, elas acabam acreditando também. Então, para mim, eu acho essa a grande vantagem. Eu empreender com alguma coisa que ama. A gente estava até falando, né? Tem diferentes tipos de empreendedores. Tem o empreendedor apaixonado, que sou eu, quero criar uma coisa a longo prazo. Tem um cara que fala, ele ama fazer negócios. Ele empreende, ele vai, vende, faz... E assim, tá tudo certo, que ótimo. Acho que são dois tipos de empreendedores que trazem muito valor pro nosso país também. Cara, você citou um livro aqui, que a gente já falou bastante a respeito dele, né, cara, que o pessoal que assiste a gente com frequência sabe, eu sempre cito que é um dos meus livros que eu mais gosto e que quase tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sento e penso no Golden Circle, né, que é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que depois teve uma sequência do Encontre o Seu Porquê, que é a sequência do Comece. Você leu esse também, Encontre o Seu Porquê? Eu li os dois. Cara, e o que é muito interessante, quando você começa a colocar em prática aquilo, então quando você vê qual é o propósito, as empresas geralmente, os negócios começam assim, cara, como? O que eu vou vender? Né? E como eu vou vender? Mas nunca pensam no porquê vender. Né? E quando você começa o contrário, e é a tua cara, quando eu falo isso, eu vejo a Tangram, cara. Quando eu te vejo falando da Tangram, quando eu vejo seu propósito, cara, não tem como não dar certo. O que vai te separar de dar certo ou não é só o tempo. Porque, cara, você tem um propósito tão claro e tão... como que eu vou te falar assim? Tão puro, tão inspirador, que, cara, vai dar certo. Né? Então, você falou que gosta do livro. Como é que ele te ajudou no dia a dia? Se é que ele ajudou alguma coisa, cara? Ajudou, porque o livro falando sobre descobrir um propósito, você começa a fazer uma reflexão sobre sua vida, e o que é legal é que, assim, a minha vida foi transformada por conta de uma Olimpíada, como eu contei aqui. Então, conectando os pontos, olha que eu vou aproveitar aqui para já fazer a propaganda do que vai acontecer agora com a Tangram esse ano, que a gente vai lançar. Então, minha vida foi transformada por conta de uma Olimpíada de Matemática, quando eu ganhei minha medalha. Isso despertou meu potencial. Este ano, a gente... Onde é essa câmera aqui? Sim, dá um recado aqui, galera. Este ano, a gente vai lançar a maior Olimpíada de Educação Financeira do Brasil. Ó! Vai ser gratuita para as escolas públicas, então professores podem se inscrever de forma gratuita, as escolas podem se inscrever todos os alunos do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. E as escolas particulares, elas vão pagar um preço simbólico para inscrever todos os alunos também desses mesmos anos. Então é uma forma fácil da escola se alinhar à obrigatoriedade da educação financeira conforme a Base Nacional Comum Curricular e ao mesmo tempo também ao conteúdo que é avaliado no PISA, né, sobre educação financeira. Que legal. E hoje o Brasil está na 4ª pior colocação no mundo. Então, as escolas, eu tenho certeza que elas veem muito valor nisso. Não tem, assim, eu fico olhando a forma como a gente está fazendo, não tem por que uma escola pública não participar, e um valor simbólico para as escolas particulares participarem, usarem o aplicativo da Tangram, e as escolas vão conseguir mensurar o aprendizado dos estudantes. Uma coisa que a gente faz que é legal, na primeira fase, a gente faz uma avaliação diagnóstica, a gente entende, por exemplo, qual o percentual dos alunos que sabem o que é uma taxa Selic?
12%. No final, qual o percentual de estudantes que vai saber que é uma taxa Selic? 89%. Então, a escola consegue entender a partir da Olimpíada qual que foi o impacto Que na aprendizado sensacional, dos cara. estudantes. Cara, e essa competição vai ser como? Essa Olimpíada? Ela vai ser escola contra escola, vai ser interna na escola, vai ser Brasil todo? Como é que funciona Brasil isso? inteiro, a Uau. gente vai disponibilizar. Competição sem, É sem massagem. E é uma Olimpíada muito fácil, porque eu comecei a entender como que uma escola funciona. Então, basicamente, cada escola vai receber um código de acesso, os alunos vão se cadastrar ou no aplicativo, ou no computador, ou no tablet, de forma digital. Então, o professor não vai ter trabalho, o professor vai passar um código de acesso para os alunos. Previamente, os professores vão mandar para a gente uma tabela com o nome dos alunos, os alunos se cadastram, os professores não precisam corrigir, porque é tudo digital. Tem um ranking no nível nacional, tanto de alunos quanto de professores e escolas. Então vai ter premiação em dinheiro para os professores e para os alunos e troféus para as escolas. Porque no fim do dia você tem que engajar toda a comunidade. Você tem que, cara, trazer valor para o aluno, trazer valor para as escolas e trazer valor para os professores também. Que legal. Ó, e a doutora Fabi Matos, da Sorriquer, mandou aqui um boa noite. Boa noite para você, doutora Fabi. Vamos lá. Filipão, cara, que papo bacana, hein, cara? Já estamos a 1h33 agora cravado Rendeu, hein? falando, rendendo muito papo. Cara, e eu queria então que você desse algumas dicas de leitura, antes da gente se encaminhar para o final. A gente falou do livro do Simon Sinek. Você tem alguns livros de cabeceira? Você tem alguém que você molda, que te inspira? O que você fala a esse respeito, cara? Acho que tem algumas, assim, de livro, eu gosto bastante do Né, Começa pelo Porquê, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Concordo. E um livro também que é meio assim, que as pessoas falam, é meio batido, mas é um livro que realmente me marcou bastante por conta do meu perfil. Como encantar pessoas. Como que é? Como fazer Como amigo, fazer amigos pô, e encantar pessoas. É um livro que eu gostei bastante. influenciar pessoas. Influenciar pessoas. É um livro que eu gostei e me marcou bastante porque eu comecei a tomar algumas atitudes mais conscientes, assim, e me fez muito bem. Acho que o nome do livro é um pouco marqueteiro, mas eu acho que ele te faz refletir e eu acho que é um livro que eu recomendaria para as pessoas. Cara, Também. gosto muito desses livros, cara. Você deu 2 livros da minha lista ali dos 10, com certeza esses 2 estão entre os 5. Né? O Simon Sinek eu sempre indico para as pessoas, que é o Comece pelo Porquê. Esse, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro sensacional também. Cara, eu gosto dessas reflexões aqui de Marco Aurélio, de estoicismo, também gosto bastante. E aí eu gosto muito do Flávio Augusto, que a gente falou, cara, é um ícone para mim, Sim. né? Que é o ponto de inflexão. Eu li os 3 do Geração de Valor, mas o ponto de inflexão realmente eu acho que está acima dos outros. É um livro, eu li recentemente esse, muito bom também. O Jordan Peterson, que esse eu vou te cobrar, quero que você Vou lê, ler. que é o 12 Regras para a Vida. É muito bom, gostaria de ter lido ele mais cedo. E a gente estava brincando que antes aqui, a gente estava falando da Ayn Rand, que também é uma filósofa que fez um livro, que é o segundo livro mais vendido dos Estados Unidos, que é considerado a Bíblia, depois da Bíblia, o segundo livro mais vendido, que é quase uma Bíblia, que tem quase 1000 páginas, beirando ali, que é um livro muito bacana, que é o A Revolta de Atlas, né? Que eu acho que você comprou o livro e eu digo que eu te invejo. Eu te invejo porque você vai ter uma leitura muito muito deliciosa de ser feito, cara. Tem um pouquinho de gordura, porque é um romance dentro do empreendedorismo, mas eu acho que ali, quando a gente fala do porquê, ele mostra o porquê que ser empreendedor realmente é algo diferenciado e por que motiva pessoas como a gente, cara. Eu amo empreender porque, cara, dá muita adrenalina. Eu amo esporte. Esporte dá muita adrenalina. Eu tenho uma tatuagem, tem uma adrenalina aqui no meu ombro. Então, cara, empreender é muito louco, cara. Você tá nas alturas, no mesmo dia você já tá super preocupado. Cara, eu acho que isso dá muita graça e sentido pra vida também, além do propósito, assim, é muito gostoso. Para fechar 2 questões, quantos colaboradores tem a Tangram hoje? Hoje a gente tá no time completo, assim, 12 pessoas. 12. 12 pessoas, uau, e para fazer uma máquina dessa funcionar com 12 pessoas, É muito trabalho, a galera é muito engajada. A galera rapaz, tá muito engajada. A galera é boa. realmente não... Mas acho que essa vantagem de ter um edtech assim com propósito, cara. Você consegue trazer as melhores pessoas realmente se dedicam no negócio e fazem o negócio acontecer. Quer deixar algum recado para a galera antes de falar? Alguma coisa que eu não te perguntei que deveria ter perguntado? Vamos lá, agora é a hora. Vou falar da Olimpíada, cara. Eu tô pensando só em Olimpíada, fazendo Olimpíada. Você, pai,
se você quer que seu filho participe de uma Olimpíada de Educação Financeira, fale com o diretor da sua escola, com o professor de matemática para se inscrever. Tá bom? Apenas as escolas que podem se inscrever vai ser ótimo, porque o pai que quer, que vê valor nisso, ele tem que falar com a escola da importância, né? Então, acho que é um trabalho também do pai aí levar o que eles aprenderam aqui no podcast para as escolas. Vamos lá. Então, eu vou pedir para você deixar suas mídias sociais. Além disso, cara, você que tem uma escola, quer conhecer a Tangram, o Felipe vai deixar aqui agora todos os canais de contato para que você consiga colocar na sua escola, fazer um teste com a Tangram. Vamos lá, Fê. Olha, Tangram vocês podem seguir no Instagram, @tangram.educacão, ou no site www.tangrameducacão.com. E as minhas redes sociais é @baldifelipe no Instagram e Baldi no LinkedIn. O Danilo Dias deixou aqui um muito boa noite para você, Felipe, para todos os nossos inscritos no canal, para quem está acompanhando o programa. Filipão, muito obrigado pela visita. De verdade, cara, você vai voltar aqui muitas vezes. Vamos discutir sobre empreendedorismo, vamos falar de muitos temas. Você é um cara, quando eu brinquei com os meninos aqui, eu falei, cara, nessa linha que a gente recebeu, os últimos 4 entrevistados são caras geniais. De verdade, são pequenos gênios de QI muito alto. E você com certeza está entre eles, mas não é só a sua inteligência natural, mas é um esforço muito grande, é uma dedicação muito nos seus hábitos incluídos, e você, apesar de jovem, você está muito bem instruído, você tem uma vida de oração, das suas meditações, né, da sua fé com Deus, da sua gratidão, você é um cara que pratica esportes, você é um cara que lê, um cara que se atualiza, que estuda, e que a última pergunta é, você gosta de podcast? Você usa o podcast como uma rotina ali no seu dia a dia? Sou muito fã, uso bastante, assim, eu escuto muito podcast, vejo também quando, às vezes, cara, lavando vasilha, às vezes treinando, eu acho, cara, uma baita ferramenta, então, parabéns, equipe, cara, o cenário tá incrível, a qualidade também, que eu vi dos episódios anteriores, então, parabéns aí por esse empreendimento, né? Porque também é um empreendimento. Felipe, muito obrigado. Gente, é isso aí, você viu. Felipe é um alto nível de profissional, um empreendedor aí com muita energia, começou um grande projeto que vai muito longe e ele é um fã de podcast. Então você está querendo começar seu podcast, vem aqui para o Otimize Studios, estamos prontos para te atender da melhor forma, com preço compatível, um preço baixo até pela região, porque a gente está buscando exatamente empreendedores que estão querendo se estruturar, mudar de patamar. A gente tem como principal missão fazer esses profissionais ganharem autoridade e conseguirem expor as suas marcas, suas empresas da melhor forma possível. Pessoal, você já sabe, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então fala da gente. Então, @tudoacaba-em-business, tem o @Otimize Studios, @Marcelo Santoro Oficial, isso no Instagram. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer demais a sua participação. Espero que você tenha aprendido muito com o Felipe no programa de hoje. Semana que vem tem mais uma entrevista inspiradora para você, empreendedor, ou você que busca mudar de patamar e quer se desafiar e sair da sua zona de conforto. Um grande abraço a todos. Fui, muito obrigado. Valeu, galera!